E aí, pessoal, bacana? Legal? Então, gente, seguinte, é, dando continuidade aí às nossas aulas, né, sobre a saúde do pugilista, certo? É o tema da nossa eletiva aí, né? Então, na aula passada eu havia falado sobre a alimentação correta, né, do pugilista, certo? Dei o exemplo do Mike Tyson, o grande Mike Tyson. Dei aí uns exemplos aí de grandes lutadores, né? Falei sobre a boa hidratação, que você deve beber bastante água para ter um treino legal, né? Para hidratar o corpo. Que você deve dormir de forma correta, 8 horas por dia. Então esse foi aí basicamente o tema da nossa aula passada, né? Para que você possa desempenhar aí um bom treino, certo? E manter o corpo preparado. Legal? Bom, nessa aula nós vamos tratar de um tema assim bem complicado, de um tema muito, às vezes até triste, né? Na questão aí do boxe, não só do boxe, mas do esporte no geral, que as doenças provocadas pelos traumas, né? Pela prática do esporte, né? Trauma por quê? Porque trauma é pancada. E no boxe, como ele é um esporte de muito contato físico e muita pancada, principalmente do tronco para cima, né? Da cintura para cima, o atleta ele recebe muita pancada, né? Muito soco, e principalmente na cabeça, né? Por que na cabeça? Porque a cabeça é o principal alvo, né, para você derrubar a pessoa mais fácil, né? Por exemplo, o nocaute. Nocaute é quando a pessoa, né, quando o lutador, quando o atleta, ele vai para o chão e fica temporariamente desacordado, né? Então, todo pugilista ele busca isso, ele busca o nocaute, certo? Ele busca nocautear o seu oponente, né? E só para esclarecer aí, nocaute é com N, tá? Eu corrijo assim porque eu mesmo eu falava com L, né? Eu falava lockout, mas é nocaute, entendeu? Ou seja, no chão, tá ligado? Quando um boxeador derruba o outro, né? Quase sempre no queixo, né? Que é o ponto de liga e desliga, né? Do corpo, né? Você dá um soco no queixo, principalmente um cruzado, dificilmente o cara vai ficar de pé, tá? Mas não vá tentar fazer isso, tá? É só um exemplo. Então, mas o nocaute é isso, é quando você dá um soco no seu oponente e aí ele não consegue levantar, ele fica desnorteado ou às vezes desmaia, certo? Temporariamente. Bom, então nós já percebemos que o boxe ele é um esporte que ele demanda muito contato físico e principalmente golpes na cabeça, socos na cabeça. E durante muitos anos, né, na sua história mais remota, o boxe ele era praticado quase sem nenhuma proteção, né? Os sumérios, por exemplo, eles praticavam o boxe apenas com fitas, né? Com faixas de couro nas mãos, certo? Sem nenhuma proteção praticamente. Você não tinha protetor bucal, você não tinha protetor facial, né? Que é um capacete que eles usam hoje, principalmente nas Olimpíadas, né? No boxe profissional não tem isso. Mas tem proteção na cintura, tem proteção bocal, né? Protetor bocal, enfim, você passa vaselina na cara para não ter tantos cortes no rosto, né? Para diminuir o atrito da mão com o rosto, né? A vaselina é para isso. Então, nos tempos mais remotos, ou seja, no passado, não tinha nada disso. Então o cara ia mesmo para luta franca, quase sem nenhuma proteção. Entendeu? E isso aí foi acarretando muitas doenças, né? Muitos atletas foram começando a ser prejudicados com isso aí. Né? Com o tempo, após eles pararem de praticar o boxe, começavam a aparecer as doenças, né? Você vê que até hoje ainda acontece isso, né? Você vê, se tem exemplos como o próprio
Muhammad Ali, né? Esse cara aqui que pra mim é o Zica do pântano aí do boxe, né? Na minha opinião, né? E de muitos também. Ele foi uma vítima de uma doença causada por conta das suas lutas, né? Que é o mal de Parkinson, né? Ele adquiriu Parkinson, uma doença degenerativa, né? E muito foi em função das pancadas que ele levava no boxe, né? O Maguila também, nós temos um exemplo nacional aí que também está com um problema neurológico, né? Problema de cabeça, também por conta dos anos de luta, de boxe. Por quê? Porque eles recebem muita pancada na cabeça. E como eles recebem muita pancada na cabeça, só um minuto. E como eles recebem muita pancada na cabeça, voltando aí, o que acontece com o cérebro, né? O nosso cérebro, ele está dentro da nossa caixa craniana, né? Que é o cucuruto aqui, certo? A cabeça. Né? Então, como ele está dentro da cabeça, né? Ele não está colado na sua caixa craniana, né? Ele está envolto de líquidos, né? De gorduras, certo? É como essa, para usar como exemplo, eu coloquei aqui uma cabecinha de alho. Vamos supor que isso aqui é o seu cérebro, né? Vamos supor que isso aqui é o seu cérebro e esse frasco aqui é a sua caixa craniana. Então o cérebro fica guardado nas devidas proporções, tá? O cérebro fica mais ou menos assim na sua cabeça, né? Ele não fica fixado na sua caixa craniana, ou seja, o alho aqui não está fixado no plástico, né? Então, se eu balançar um pouco o frasco, o alho vai se mexer lá dentro, ó. Tá vendo? Ó. Eu balanço, ele mexe, ó. O alho mexe dentro do frasco. É a mesma coisa a nossa cabeça e o cérebro dentro da nossa caixa craniana. Então, quando o cara leva uma pancada, ó, o alho se mexendo lá dentro. Com o seu cérebro é a mesma coisa, certo? Então, quando você leva uma pancada na cara, né? Obviamente, o seu cérebro chacoalha, tá ligado? Dentro da sua caixa craniana. Principalmente se você leva no queixo, entendeu? Porque o queixo é ponto de fricção. Tá? Então, se você leva pancada, quanto mais você vai levando pancada no queixo, na têmpora, né? Que é aqui, ou tez, né? Como você queira chamar, você vai prejudicando o seu cérebro. Por quê? Porque ele vai chacoalhando dentro da sua cabeça, né? E nesse chacoalhamento ele vai criando lesões no cérebro, vai causando as lesões no cérebro. Então a lesão é porque o cérebro seu chacoalha dentro da sua cabeça quando você leva uma pancada. E aí quando ele chacoalha, vão se rompendo vasos, né? Vai mexendo com o seu sistema neurológico. E aí, se você vai fazendo isso muito frequentemente, muitas lutas, e anos em seguida, lutando, isso aí, quando você para de lutar, ou às vezes nem precisa parar de lutar, você já começa a ter problemas neurológicos, né? Por quê? Porque o seu cérebro está prejudicado, foi afetado pelas pancadas que você recebeu, entendeu? Então, por isso que você entende aí muitos pugilistas que tem esse problema aí hoje em dia, aí, problema neurológico, por conta das pancadas, certo? Então, espero que você tenha entendido isso aí, certo? Então, muitos pugilistas começam a ficar doentes por conta das pancadas que eles recebem na cabeça, porque o cérebro, né, chacoalha na caixa craniana, certo? Não só pugilistas, né? Às vezes você pode pensar, mas isso é só uma coisa do boxe. Não. Atletas de futebol americano, tem aquele futebol americano que é tipo aqueles caras com capacete e um vai pra cima do outro assim, tipo eles se trombam cabeça com cabeça, chocam cabeça com cabeça e tal. Aquilo ali também prejudica muito o atleta, né? Existe também vários atletas de futebol americano que eles têm esse problema, né? Eles começam a enlouquecer, acabam
ao final da carreira, né, eles começam a enlouquecer, a ficar com o sistema neurológico perturbado, né? Ou seja, o esporte mexeu com o cérebro deles, né? O cérebro deles começa a ficar machucado, muito parecido com o que acontece no boxe, né? E aí eles começam a desenvolver doenças neurológicas e psicossomáticas. Ó, palavra engraçada, né? Psicossomáticas. Entenderam? Entenderam isso, né? Então, por isso que hoje em dia, principalmente nas Olimpíadas, o boxe ele é praticado com protetor ali facial, protetor de cabeça. Parece um capacete aquilo ali, né? Que você mal consegue ver a cara do oponente e tal. Enfim, por quê? Porque ali é para proteger, né, a sua face, a sua cabeça, né, para amortecer os impactos, para o seu cérebro não chacoalhar tanto dentro do seu cucuruto, dentro da sua caixa craniana, certo? Então é por isso que eles têm hoje em dia um certo cuidado a mais. E mesmo assim, né, a gente vê que ainda existem vários casos aí de pugilistas que acabam sendo prejudicados aí com doenças posteriores ao término de suas carreiras, certo? Então, eu separei aqui alguns comportamentos, né, que um pugilista ele pode desenvolver após aí anos de carreira, e se ele começar a desenvolver alguns comportamentos estranhos, né, comportamentos diferentes, né, do que ele era antes, né, pode estar associado à prática e à sua vida de atleta, certo? Então, muitos começam a perder a memória, começam a ter ataques de raiva, começam a ter dificuldade na fala, eles começam a ter tremores, a andar diferente, certo? Começam a, tipo, do nada, tipo, por exemplo, o cara tá lá bacana, tá de boa, tá conversando, aí do nada o cara começa a surtar, ficar agressivo, entendeu? Então, todos esses tipos de sintomas podem estar associados às doenças degenerativas e neurológicas provocadas pela prática do esporte aí, do boxe, né? É um esporte muito legal, muito sadio, muito bacana, mas se não for praticado aí com uma certa cautela, né, você pode ter aí problemas sérios, né, no futuro, tá certo? Então, basicamente essa doença é conhecida, né? A doença que tem esses sintomas que eu mencionei aqui para você é conhecida como demência do pugilista, né? Que o pugilista começa a ficar meio doidão, loucão e tal, né? Por quê? Porque ali o cérebro dele está prejudicado, tá? Então, basicamente é isso, certo? Então, para prevenir isso aí, né, aquilo que eu já falei aqui, né, a associação aí dos pugilistas aí, eles têm tentado se precaver, colocaram mais regras, né? Eles estipularam também mais assaltos, né? Para quê? Para diminuir o tempo dos caras no ringue sofrendo pancadas, né? Então eles colocaram mais assaltos, ou seja, mais rounds em menos tempo, né? Tempos rounds mais curtos, né? Para o cara não ficar lá muito tempo lá levando pancada, né? Para ele ter um tempo para descansar e voltar, descansar, voltar. Por isso que tem 12 assaltos hoje em dia, né? Antigamente era só 3 assaltos, né? Tipo, século XVIII, XIX eram 3, 4 assaltos. Esse negócio de 12 assaltos veio de um tempo para cá, certo? De uns 30 anos para 40 anos, desculpa, 40, 30 anos para cá, certo? Que começaram a haver mais assaltos no boxe, certo? Então, cara, é isso aí. Eu espero que você tenha entendido, espero ter ajudado, certo? Pratique o boxe aí de forma responsável, certo? Se proteja, né? Coloque luva, certo? Que a luva é legal, né? Você se sente até o boxeador aí, o Mohamed Ali.
Coloque aí o protetor bucal se você puder, né? Máscara, enfim, tudo, cara. Protetor de tórax, cintura. O que você puder usar para se proteger é bom, cara. Porque é um esporte bacana, legal. Você se sente assim, vivo, bem legal mesmo. Principalmente aí, quando você quer extravasar aí a masculinidade, né? Mas, cara, você tem que se proteger, velho. Principalmente se você é aqueles caras que, tipo, vai pra cima, não liga de levar pancada na cabeça. Se você não tem uma esquiva muito boa, velho, se protege. Agora, se você tem uma esquiva aí do Muhammad Ali, que era só. Ou do Mike Tyson, né? O pêndulo do Mike Tyson, pra cá e pra cá. Aí, cara, aí beleza. Aí, se você não quiser se proteger, é brincadeira, viu? Você tem que se proteger aí, independente aí. Se for praticar aí em academia, com a sua galera aí, com sua turma aí, mano, se protege aí que é bacana, você vai suar bastante, vai ser legal e você vai estar aí protegido, não vai prejudicar a sua saúde. Firmeza, cara? É isso aí, espero ter ajudado e não deixe aí de ver o vídeo se você ficou com alguma dúvida. E qualquer coisa, qualquer dúvida aí você manda lá no grupo da sala. Bacana? Então é nóis, cara. Valeu!